Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 15ª reunião em 2020 da Sala de Crise da Região Sul. Inicialmente, vamos verificar as pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Vou pedir a Ana Fiorese que faça a verificação, por favor. Bom dia a todos. Eu vou fazer a chamada aqui por ordem alfabética. Só peço que se identifiquem, falem o nome da instituição e lembre-se de manter os microfones desabilitados quando não estiverem falando. Diego. Bom dia, Diego Pena, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Bom dia, Diego. Vinícius. Bom dia, Vinícius Roman, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Bom dia. Adriano Batiste. Adriano? Adriano, não estamos ouvindo você. Depois eu retorno. Alberto. Bom dia, Alberto, da UHI Barra Grande, Baeza. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos, Anderson da Copel. Bom dia, Arlan. Bom dia a todos, Arlan da Hidrologia do CIMEPAR. Bom dia, Arlan. Bruno. Bom dia a todos, Bruno da Hidrologia CIMEPAR. Bom dia, Bruno. Célio Copic. Bom dia, Célio, da Sala de Controle do INS, Florianópolis. Bom dia. CFPA. Garcia, Capinha Viário de Porto Alegre. Bom dia. Cláudio Lima. Bom dia a todos, Cláudio Lima, CTG Rio Canoas, UHE Garibaldi. Bom dia, Paulo Diniz. Bom dia a todos, aqui pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, Paulo Diniz. Bom dia, Edmilson. Bom dia a todos, Edmilson, da ANA. Bom dia, Edmilson. Eduardo Ciocari. Bom dia, Eduardo, CPFL Geração. Bom dia, Eduardo. Eduardo Quintanilha. Eduardo Quintanilha. Érica. Érica Almeida, Casa Civil, Presidência da República. Bom dia. Fábio Ornelas. Bom dia, Fábio Ornelas, UNS, Sala de Controle de Florianópolis. Bom dia. Fabrízia. Bom dia, Fabrízia Araújo, representante do IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Bom dia, Fabrízia. Guilherme. Bom dia a todos, Guilherme Miranda, da EPAG-CIRA. Bom dia, Guilherme. Ivan Batiston. Bom dia a todos, Ivan Batiston, Parque Nacional do Iguaçu, ICMBio. Bom dia. Bom dia, João Samek. Bom dia a todos, João Samek, Instituto Água e Terra. Bom dia, João. José Recinho. Bom dia, Vicente, da Engie Brasil Energia. Bom dia, Lucas Giacomelli. Da Sala de Situação aqui do Rio Grande do Sul. Bom dia, Lucas. Luiz Sérgio. Bom dia, Luiz Sérgio, do Ministério da Infraestrutura. Bom dia, Luiz Guilhom. Bom dia a todos, aqui é Luiz Guilhom, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Bom dia, Guilhom. Marcela Netu. Bom dia, aqui Marcela Netu, da Sala de Situação CMRS. Bom dia, Marcelo. Marcelo Celucci. Bom dia a todos, Marcelo Celucci, do CEMADEM. Bom dia. Márcia Seabra. Bom dia a todos, Márcia Seabra, do INMET. Bom dia, Márcia. Marcos José Vícios.
Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Marcos José Vícios, do CIMEPAR. Bom dia. Mariana Sampaio. Bom dia, Mariana Sampaio, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom dia, Mariana. Márlia. Bom dia, Márlia, do Ministério de Minas e Energia. Bom dia. Matheus Machado. Bom dia, Matheus Machado, da ANEEL. Bom dia, Matheus. Mauro Gomes. Bom dia, Mauro, da Usina Hidrelétrica de Campos Novos. Bom dia. Município de Itapiranga. Seu microfone está desabilitado. Bom dia, Maciel, engenheiro, Prefeitura de Itapiranga, Santa Catarina. Bom dia, Maciel. Patrícia Taquei. Bom dia a todos, Patrícia Taquei, da ANEEL. Bom dia. Pedro Garrido. Pedro Garrido, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia. Rafael Barros. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Rafael Barros, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Rafael. Regina Alvalá. Regina Alvalá, do SEMADEM. Bom dia, Regina. Roberto Rolo. Roberto, o microfone está desabilitado. Rodney Carlos. Rodinei, do ONS Florianópolis. Bom dia a todos. Bom dia, Rodinei, desculpa. Rodrigo Azambuja. Bom dia a todos, Rodrigo Azambuja, pela CCE. Bom dia, Rodrigo. Rodrigo Tsukahara. Bom dia a todos, setor de agrometeorologia, Fundação ABC Paraná. Bom dia. Scrocaro. Bom dia, José Luiz Scrocaro, Instituto de Água e Terra. Bom dia, Scrocaro. Tainá Mota. Bom dia a todos, Tainá pela CCE. Bom dia, Thaís Kremer. Bom dia, é a Thaís pela programação do ONS. Bom dia, Viviane. Bom dia, Viviane, pela programação do ONS. Bom dia, Viviane. A Kátia Valente. Bom dia, Kátia Valente, da Sala de Situação, Rio Grande do Sul. Bom dia, Kátia. Camila Azevedo. Bom dia a todos, Camila Azevedo, pelo ONS. Bom dia, Camila. Daniel. Daniel Mansur. Bom dia, Daniel, Núcleo de Licenciamento do IBAMA, Santa Catarina. Bom dia. Eu acho que eu chamei todo mundo. Tem alguém que eu deixei de chamar, que entrou posteriormente? Acho que todos foram chamados. Passo de volta para o Dr. Joaquim. Ok, muito obrigado. Nossa reunião de hoje vai ser dividida em duas partes. Uma parte inicial, que vão ter duas apresentações, uma pelo CEMADEM e uma pelo ONS, onde nós vamos abrir para discussões das duas, tá certo? E num segundo momento nós vamos tratar de assuntos de natureza mais gerais e alguma consideração que os participantes queiram fazer nesse momento. Então, vamos dar início com a apresentação do CEMADEM, que vai contextualizar as chuvas ocorridas e uma certa perspectiva futura de cenarização para as próximas 2 semanas, pelo menos. Muito obrigado. Então, vamos para o CEMADEM. Muito obrigado, Joaquim. Bom, vamos começar pelas chuvas, né? Desde basicamente a nossa última reunião, 15 dias atrás. Dá uma próxima figura, por favor. Como sempre, no mapa da esquerda está o valor da chuva observado e na figura da direita, como essa chuva se compara com a média histórica, o que nós chamamos de anomalias. E nos últimos 15 dias, basicamente, choveu acima da média, bem acima da média, aliás,
praticamente em todo o estado do Paraná, e em menor medida em Santa Catarina e especialmente no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul com chuvas abaixo da média, Santa Catarina ligeiramente abaixo da média. A próxima figura é semelhante, mas para os últimos 30 dias, e o interessante é que a figura é muito parecida, ou seja, a chuva dos últimos 30 dias basicamente foram por conta da chuva dos últimos 15 dias, que por sua vez estiveram basicamente associadas àquela super frente fria bastante mediática que atingiu boa parte do Brasil. Vemos que a chuva, portanto, foi mais abundante de norte para o sul. Norte com chuvas acima da média e o sul da região sul com chuvas abaixo da média. Bom, em termos de índice padronizado de chuva, na próxima figura, por favor, nós podemos ver duas figuras, como sempre. A da esquerda é para um período de 3 meses, da direita para 6 meses. Na figura dos 3 meses, dá para ver uma situação praticamente de normalidade, em termos de comparação com a média histórica e levando em conta o desvio padrão, né? Por exemplo, como é o SPI. E na figura da direita, que é para um período maior de 6 meses, vemos que já boa parte da região sul permanece em situação de seca com diferentes intensidades. Mas outra coisa que destaca é como a situação foi gradativamente piorando na região sudeste, centro-oeste e até no norte, no sul, perdão, da região norte. Essas regiões, em comparação com a região sul, estão pelo menos em tese em situação pior. Na próxima figura nós temos o índice integrado de seca, que leva em conta a precipitação e a saúde da vegetação. Os resultados são parecidos à figura anterior, uma situação de pseudo-normalidade, considerando o mapa da esquerda dos últimos 3 meses. Aqui também aparece pior a situação em outras regiões do Brasil. E na figura da direita, considerando 6 meses, aqui permanecem áreas com basicamente condição de seca fraca a seca moderada, em boa parte da região sul. Inclusive os contornos mostram a duração dessa seca, e onde aparecem os contornos contínuos, a seca dura mais de 6 meses. Portanto, podemos dizer que a situação atual não é nada confortável ainda, é mais por conta da duração da seca do que pela intensidade. Dá para ver que nos últimos 3 meses, 6 meses, ela não foi tão intensa, mas ela é muito duradoura, muito prolongada. Próxima figura, nós temos agora o detalhe da chuva na região sul, nos municípios, inclusive, da região sul. A figura da esquerda mostra o valor da chuva observada durante o mês de agosto. Como falamos, valores maiores no norte, valores menores no sul. Choveu bastante pouco no extremo sul da região sul, né? Basicamente a região de fronteira com o Uruguai. A figura do centro mostra a comparação com a média histórica do mês de agosto. Então, no estado do Paraná, as chuvas foram muito mais generalizadas, muito mais volumosas, praticamente dobraram em poucos dias a média do mês de agosto. Foi o mês mais chuvoso do ano até o momento. E a situação é bem diferente no extremo sul, onde choveu basicamente 30% da média apenas. E Santa Catarina ficou numa situação de transição. A figura da direita também é interessante, porque mostra aí predomínio de cores avermelhadas, que destacam que a chuva foi mais por conta de situações particulares. Inclusive aquela do Paraná, né, que foi associada a uma frente fria que durou alguns dias, provocou chuva durante alguns dias, mas não houve uma frequência, né, uma sistemática das chuvas sobre a região, e isso, claro, foi pior em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Outra questão interessante é que na figura do meio vemos que a região metropolitana de Curitiba, em termos gerais, não foi a que mais precipitação teve, mas na figura da direita vemos que aí a chuva foi mais frequente, mais persistente, obviamente precipitações mais frequentes, porém de volume menor. Uma coisa parecida aconteceu na região metropolitana de Porto Alegre, né, que teve vários dias com chuva, chuvisco,
mas com volumes muito pequenos e abaixo da média do mês. Então, uma espécie de antítese, em algumas regiões onde choveu muito em volume, mas em pouco tempo, e outras onde teve uma chuva mais ou menos sistemática, porém com volumes muito baixos. Bom, próxima figura, nós temos a análise da situação do índice integrado de seca ao longo do mês de agosto. Na verdade, de julho para agosto, né, a figura da esquerda é a situação que nós tínhamos em julho, a da direita em agosto, e na figura do meio, talvez a mais interessante, é o que mudou de julho para agosto. Bom, basicamente houve uma melhora generalizada no estado do Paraná, fora a região metropolitana de Curitiba, também uma pequena melhora, neste caso, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, embora teve alguns também pequenas regiões, como fronteira com o Uruguai, região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, onde a situação piorou um pouco. Mas, assim, em termos gerais, diminuiu o número de municípios em condição de seca. Na próxima figura, se faz justamente um diagnóstico dos municípios com áreas agroprodutivas impactados pela seca, e aqui aparece bastante claramente a melhora, pelo menos para o setor da agricultura, né? Porque o número de municípios afetados diminuiu bastante do 11 de agosto para o dia 25 de agosto, que são momentos da passagem do satélite. Talvez, para sintetizar essa figura, podemos ver os dois quadros da direita, né, que, de alguma forma, todos os municípios com mais de 40% da área impactada. Vejam que no Paraná, por exemplo, 11 de agosto nós tínhamos 59, caiu para 1 no dia 25. Em Santa Catarina eram 34 e caiu para 12. E no Rio Grande do Sul eram 48, caiu para 5, embora desses 5, 4 deles têm mais de 80% da área atingida. Mas, de uma forma geral, vemos uma melhora considerável do ponto de vista das áreas agroprodutivas durante o mês de agosto. Bom, a próxima figura faz uma projeção da situação em função do que poderiam ser as chuvas de setembro. Vamos discutir um pouco mais agora essas chuvas, né? Mas caso chova 130% da média histórica, ou seja, 30% acima, a situação obviamente melhoraria. Mesmo assim, chovendo acima da média, nós teríamos ainda, em setembro, municípios em condição de seca fraca e moderada, mesmo chovendo acima da média. Se chover 70% da média, que não é um volume desprezível, levando em conta que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, teve áreas que choveu 25%, 30% dessa média. Mas se chover 70%, nós continuaríamos numa situação ligeiramente melhor a que observada neste momento. Obviamente que se chover menos ainda, a situação poderia até piorar. Bom, indo para a parte mais de previsão das chuvas agora, para, por exemplo, ver qual desses cenários seria mais provável, nós temos neste momento, essa imagem de satélite do INMET, como sempre, mostra uma frente fria, diria, pequena no Rio Grande do Sul, pequena em intensidade, pequena em condição de provocar chuvas, deslocamento rápido, essa frente não vai provocar chuvas muito importantes. Tem um outro sistema na elipse amarela, bem no oeste, com uma setinha aí se aproximando da costa do Chile. Primeiro, ele vai chegar, esse sistema, ao Rio Grande do Sul, e vai provocar algumas precipitações na próxima semana. Então, em termos de previsão de chuva, para os próximos 7 dias, nós temos a próxima figura, as chuvas vão se concentrar especificamente na região central do Rio Grande do Sul, né, e marginalmente no sul de Santa Catarina. Então, nessa região que deve chover, as chuvas podem estar de normal para cima do normal, mas o estado do Paraná, boa parte de Santa Catarina e, novamente, a região de fronteira com o Uruguai permanece com pouca precipitação, chuvas abaixo da média. Em termos de bacias, né, afetadas ou beneficiadas, como quiserem colocar, a próxima figura começa com a situação da bacia do Paranapanema, que não tem previsão praticamente nenhuma de chuva para os próximos 7 a 10 dias. Obviamente, isso configura uma anomalia negativa de precipitação.
Na figura seguinte estão mais duas bacias, Itaipu à esquerda, Iguaçu à direita. A parte de cima, a distribuição da chuva dentro da bacia. Na parte de baixo, o valor previsto pelo modelo. Bom, chuvas escassas e irregulares em ambas as bacias e volumes um pouco maiores na bacia do Iguaçu, mas mesmo assim abaixo da média do período. Na próxima figura estão mais duas bacias, a do rio Uruguai e do rio Jacuí. No caso da bacia do Uruguai, vemos chuvas relativamente generalizadas, não totalmente generalizadas, mas com volumes totais mais ou menos próximos à média histórica. E a bacia do Jacuí é da que estou comentando, a única que tem previsão de chuvas acima da média e na faixa de 60 milímetros para uma semana. Então, de 5 bacias que nós comentamos, apenas uma, Jacuí, teria condição de chuva acima da média. Bom, a perspectiva, tendência para a segunda semana, é a que está aqui nessa figura, chuvas um pouco mais generalizadas no Rio Grande do Sul, incluindo o extremo sul, também em Santa Catarina, região do Vale do Itajaí, volumes mais ou menos dentro da média, porém no Paraná, especialmente na porção oeste e norte, a precipitação estaria abaixo da média mais uma vez. A próxima figura, de alguma forma, junta, né, as próximas 2 semanas. Bom, aqui fica claro, né, que a única região que deve ter chuvas de normal para cima do normal é aquela região da bacia do Jacuí, a região central do Rio Grande do Sul, e mais para o norte e mais para o sul, as chuvas estariam abaixo da média, anomalias negativas previstas para as próximas 2 semanas. Bom, vamos tentar olhar um pouco mais longe, terceira e quarta semana, lembrando sempre, né, que essas previsões de mais longo prazo têm uma confiabilidade bem menor. Bom, a leitura desta figura, de modelos que chama CFS, que leva em conta também a temperatura dos oceanos e que faz uma previsão para todo o planeta. Na verdade, estou fazendo um zoom na região do Brasil e estamos olhando a região sul, basicamente. E o que nós podemos ver é que, de alguma forma, predomina a cor laranja na figura, especialmente a de baixo, mas também a figura de cima. Então, isso indica que não temos uma perspectiva muito boa em termos de regularidade e de intensidade das chuvas nas próximas 3, 4 semanas. Essa figura vai até o dia 16 de outubro, na verdade. Bom, próxima figura é semelhante à anterior, só que é de outro centro do IRI, né? E ela também está mostrando uma perspectiva não muito animadora em termos de chuva, anomalias negativas, inclusive espiando com o rabinho do olho, podemos ver a região sudeste, centro-oeste, boa parte do Brasil com previsão de chuvas mais para o lado negativo. Bom, em definitiva, então, nas próximas 4 semanas, a gente não tem muita perspectiva de recuperação da situação das precipitações, pelo menos no que diz respeito da regularidade das precipitações. A gente não descarta algum episódio pontual e intenso, que foi o de fato que veio salvando, né, a situação nos últimos meses. Nós tivemos aquele ciclone bomba, nós tivemos a super frente fria, nós tivemos também em maio e junho episódios pontuais de chuva intensa. Então, digamos, a recuperação parcial da precipitação tem sido muito mais por conta de alguns episódios pontuais intensos que não é possível prever com estas previsões de 3, 4 semanas. Não é possível prever um ciclone bomba com 4 semanas de antecedência. Então, eu diria que, em resumo, a gente não tem muita expectativa de uma recuperação sistemática das precipitações à luz das previsões para as próximas 4 semanas, embora não podemos descartar que continuem ocorrendo alguns episódios pontuais que nos deem até chuva o dobro da média, como foi o caso da última frente fria no Paraná. Bom, e a próxima e última figura da minha parte é as novidades a respeito da situação do Laninha.
Na verdade, a situação não mudou muito em termos de anomalias de temperaturas da água e de previsões, mas houve uma mudança de status. Nós estávamos numa situação de neutralidade e agora o último boletim do NOAA mudou o status para La Niña Watch, ou seja, de alguma forma, uma vigilância, uma expectativa, uma iminência do início do fenômeno do La Niña. Eles deixam claro que, por enquanto, ainda estamos numa situação de neutralidade, que a circulação dos ventos, enfim, ainda não está impactado pelas águas do Pacífico, estamos numa situação de normalidade, mas que as águas continuam mais frias e que a previsão continua indicando para os próximos meses, no mínimo 60% de chance do estabelecimento do La Niña. Então, parece quase, cada vez que comentamos mais iminente, esse status de watch deve ficar por algumas semanas e provavelmente depois vamos passar para um status de La Niña, propriamente dito. E com uma La Niña de intensidade fraca, como já comentamos, na verdade tudo pode acontecer, embora não seja, claro, uma notícia para comemorar. Bom, basicamente é isso que eu tinha para falar. Agradeço e fico à disposição. Obrigado, Marcelo. Bom, então, se você coloca aí as 4 semanas para frente, né? Estamos no início de setembro, então é o mês de setembro, né? Então, você colocou o mês de setembro, está numa condição aparentemente desfavorável. Eu vou dar oportunidade aos convidados dos estados fazerem considerações sobre essa situação. Vamos começar pelo Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Ok, eu vou falar aqui então pela sala de situação do Rio Grande do Sul. A gente segue essa condição assim de preocupação com relação a esse cenário de chuva, porque, como foi bem colocado, né, as chuvas têm ocorrido de formas com sistemas pontuais, e se a gente for pensar que o momento agora seria um período em que as chuvas deveriam ser um pouco mais homogêneas aqui no estado, e falando especificamente do Rio Grande do Sul, a gente esperaria nessa época, né, uma chuva um pouco mais homogênea no estado e também de forma um pouco mais frequente, ou seja, uma regularidade mais espacial. Como isso não vem acontecendo, a gente percebe que em alguns momentos a chuva fica concentrada no norte, em outros momentos a chuva fica concentrada no sul, ou seja, o padrão da irregularidade vem ocorrendo ao longo de todo o nosso inverno, de outono e inverno, depois de uma forte e longa estiagem, né? Então, essa já é uma situação que segue sendo preocupante. E agora, com esse cenário que segue mostrando possivelmente a ocorrência para os próximos meses de uma laninha mesmo fraca, o que a gente continua esperando aqui, observando, de que essa regularização deve seguir comprometida. Então, como o Cellucci colocou, de que pontualmente podem ocorrer fenômenos que venham a trazer chuvas com volumes muito elevados em alguns momentos, mas esses fenômenos ocorrem de forma muito pontual, ou seja, não é aquela chuva que a gente espera homogênea, não é aquela chuva mais persistente também. A gente agora vai entrar na primavera, que é uma estação em que nós, aqui no Rio Grande do Sul, temos uma melhor distribuição de chuva, né? E diante desse cenário, já se percebe que realmente não vamos ter. Então, segue o sinal bem amarelo aqui no Rio Grande do Sul, né? De que a situação para o segundo semestre deste ano não deve ser confortável. A gente segue com os nossos boletins explicando essa condição, né, de regularidade tanto na frequência quanto no espaço. Então, estamos em acordo com o CEMADEM de que continuamos com essa perspectiva, né, não muito positiva, aliás, nada positiva, eu diria, para esses próximos meses aqui no estado, embora em alguns momentos nós tivemos uma recuperação de volumes de chuva, mas a tendência segue sendo muito preocupante aqui para o estado como um todo. Obrigada. Obrigado pela apresentação, foi complementar ao que o CEMADEM colocou, numa visão mais local, e eu acho que é importante, então, termos essa visão local. Vamos para Santa Catarina. Santa Catarina, algum comentário?
Bom dia a todos. Falando pela coordenação da Sala de Situação de Santa Catarina, o que temos a relatar é semelhante ao que o Rio Grande do Sul relatou e o CIMADEM em relação à questão meteorológica. Há uma preocupação da recuperação das condições hidrológicas desse déficit, dessa falta de chuva, né, que ocorreu nos últimos meses para recuperar a normalidade como um todo. Porém, os pontuais foram favoráveis, principalmente para a agricultura, recuperando a situação. Porém, em algumas situações do abastecimento público, ainda temos alguma certa dificuldade de regularização. É o caso da região metropolitana de Florianópolis, onde um manancial natural, que é a Lagoa do Piri, está bastante baixa, devido à chuva irregular na região e que causa um transtorno na operação do abastecimento para a região metropolitana. Em algumas cidades, nós estamos também acompanhando essa situação, que é semelhante do Rio Grande do Sul. Então, falta essa chuva complementar, que ocorreu pontualmente mesmo, e que a gente espera que melhore. Porém, as perspectivas, as previsões indicam que essa situação não vai acompanhar. Então, estamos também em situação de atenção e permanecendo no estado. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Então, vamos para o Paraná. Bom dia a todos. Bom dia, Joaquim, Scrocaro. Nós estamos aqui, demos uma melhorada, né? A gente viu por cima bem aí, a gente teve no mês de agosto uma precipitação até significativa perto dos outros estados, porém, o acréscimo do nosso reservatório de abastecimento foi 5% só também, muito pequeno perto do que a gente está necessitado. Mas, pelo mínimo, deu uma aliviada na nossa situação aqui. Nós também continuamos na mesma situação de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, preocupados com a situação que vem pela frente. Essa estiagem é longa, as chuvas são pontuais, porque a gente viu do CIMADEM, e pelas próximas 3, 4 semanas, a previsão é também de pouca precipitação. E aí a preocupação continua ainda na mesma intensidade que nós temos com vigilantes, porque pode acontecer com o sistema de rodízio nos abastecimentos públicos, principalmente na região metropolitana de Curitiba. Até no restante do estado está mais regular a nossa, porque até as cidades não são tão grandes como aqui na região metropolitana, e a estiagem está mais pesada aqui na região metropolitana de Curitiba. E queria aproveitar agora aqui, em nome da Sala de Crise de Curitiba, dizer da lembrança que você colocou, Joaquim, de se disponibilizar da Ana para participar conosco na nossa situação, trazer os conhecimentos que vocês tiveram com São Paulo, será bem-vindo, e a gente vai ver contigo depois, fora da reunião aqui, uma hora contigo, para a gente poder marcar uma reunião e a gente trazer as experiências de vocês, da Ana, junto conosco aqui no Paraná. Então, a preocupação continua, as nossas represas 5% a mais só, e vamos aguardar o que vier aí para frente, e esperamos que melhores, que essas chuvas pontuais, pelo mínimo, aquela que era pontual aqui no mês de agosto, até que foi significativa, foi uma semana de chuva, e que isso possa acontecer ali na frente, senão vamos manter a nossa preocupação. Obrigado. Obrigado. Eu dou oportunidade também ao Cinepar, se nesse momento quiser comentar alguma coisa. Cinepar. Obrigado, Joaquim. Também não tem, assim, em termos locais nossos, foi bem descrito pelo CIMADEM. A gente acompanha e vê essa chuva acima do normal nessa época do ano, lembrando que ela é acima do normal, né? Sempre vale destacar, para o mês onde chove menos, né, no estado do Paraná. As anomalias foram muito significativas, né? A gente verificou aí coisas da ordem superiores até 200% do que se espera para a época do ano, mas sempre a base de comparação é o mês mais seco, basicamente, no ano no estado do Paraná. Então, a chuva foi bem-vinda,
ela realmente em algumas áreas, principalmente para a agricultura, ela ajudou a regularizar, né, algumas coisas, a situação principalmente deles, mas ainda em termos de abastecimento de água, como o Escorcado também lembrou, na região metropolitana, isso não foi suficiente, né? Porque a gente está devendo, volta a falar, né? Eu olho um pouco mais longe, eu estou olhando desde o início vamos dizer, da anomalia de chuva, a gente já está com 15 meses, basicamente, de anomalias de chuva em praticamente todo o estado do Paraná, né? E mesmo esse evento de agosto, a gente ainda está devendo, continuamos devendo no cheque especial da chuva lá. Então, e com o cenário das próximas 4 semanas, né? Então a gente só continua aguardando, isso a gente já vinha falando meses atrás, né? Mesmo quando ainda o cenário apontava mais para uma normalidade climática, onde outros atores climáticos são mais importantes, muitas vezes, que as próprias anomalias de temperatura no Pacífico, que a gente depende e fica dependendo de outros acontecimentos, e desses eventos que a gente verificou, né, de frentes, de ciclones, que eventualmente trazem chuva acima do normal. Mas como as próximas 4 semanas, né, não são não são muito animadoras, não estão dentro do cenário que vem sendo desenhado nos últimos meses, então a gente vai continuar sempre acompanhando aqui, e se essa anomalia de chuva de 4 semanas aí, ela se realmente se confirmar, basicamente eu entendo, né, que boa parte disso que a gente ganhou em agosto se perde, né? Então a gente não tem um cenário, né, e que também o pessoal do Rio Grande do Sul também destacou, que o que a gente precisa é de uma recuperação sustentável, né? Uma recuperação que a gente não dependa mais dessas chuvas ou desses eventos de chuva muito acima da média em alguns dias. A gente precisa de menos, assim, a chuva dentro da média, mas chovendo, né, com maior consistência em toda a área, com maior frequência em toda a área. E isso a gente não viu, né, basicamente, desde junho do ano passado. A gente ainda está com mais de um ano com esse padrão de chuva, né, basicamente, não digo mais no estado do Paraná, não falo pelos outros estados, mas o que a gente observa na nossa telemetria. Então, a gente vai continuar acompanhando, mas não é um cenário ainda razoável aí para qualquer mudança de atitude ou postura, principalmente para nós aqui da região metropolitana. Ok, muito obrigado. Bom, feito esses comentários sobre a questão mais climatológica e que mostra que o acerto de nós estar continuando nossas reuniões dessa sala de crise, tá certo? Então, eu vou passar então agora para o ONS fazer a sua apresentação e como isso tem refletido na operação dos sistemas hidroelétrico brasileiro na região. Boa tarde a todos. O Pedro Garrido aqui pelo ONS Rio. Todos me escutam? Sim, Pedro. Fale só um pouco mais alto. Beleza. Então, dando continuidade, né, à apresentação do ONS sobre os armazenamentos dos reservatórios do Subsistema Sul. Próximo slide, por favor. De uma forma esquemática, a gente apresenta aí todos os aproveitamentos que nós temos e as principais bacias que fazem parte, né, do Subsistema Sul do Sistema Interligado Nacional, com destaque às bacias do Rio Iguaçu, do Rio Uruguai, Jacuí, Taquari, Antas, Itajaí e Capivari. Sendo que dessas, e também a gente tem no Paranapanema, Mauá, que faz parte do Subsistema Sul. Dessas bacias, a gente sempre destaca a bacia do Rio Iguaçu e do Uruguai pela sua importância em termos de geração de energia, que são as principais bacias, que têm os principais aproveitamentos hidrelétricos. Próximo slide, por favor. Lembrando que essas usinas são as que são despachadas de forma centralizada pelo ONS. Nesse gráfico, a gente apresenta a evolução do armazenamento, tanto no Subsistema Sul, como a gente pode ver na linha preta cheia, quanto nas principais bacias, que foram apresentadas no slide anterior. Então, o que a gente consegue observar, né? Primeiro, tem um quadro com a energia armazenada máxima, associada a cada bacia e ao Subsistema Sul. Pelos valores de megawatts média, a gente pode observar
que o Iguaçu e o Uruguai já correspondem a mais de 50% do subsistema sul como um todo, né, com 10.190 megawatts médio no Iguaçu e 5.948 megawatts médio no Uruguai. Portanto, as principais bacias em termos de energia que pode ser gerada. Acompanhando a evolução do armazenamento, né, da energia armazenada no subsistema sul, a gente consegue observar que no início de janeiro a gente estava numa situação com cerca de 30%, né, do máximo que poderia ser armazenado em termos de energia, né, armazenada, e que esse valor foi caindo ao longo do início do ano, em função tanto da escassez de chuva, né, quanto em função da escassez de chuva e das políticas que estavam sendo praticadas. Em março, a gente começou as discussões sobre a crise, sobre a situação em que os reservatórios se encontravam, e aí a gente começou a adotar políticas de flexibilização das defluências no sentido de reduzi-las e proporcionar uma recuperação sustentável dos reservatórios. E isso, né, ficou refletido no seguinte sentido de que a gente não caiu tanto, né, o armazenamento, mas mesmo assim, mesmo com essas políticas mais restritivas, a gente alcançou cerca de 14% dessa energia armazenada para o subsistema sul em 14 de maio, e em função da melhoria das condições hidrológicas no final de maio, né, e no mês de junho, a gente viu que esse valor subiu bastante. Do dia 22 de maio até o dia 20 de julho, a gente teve um aumento de 48%, cerca de 48% do armazenamento do subsistema sul. E isso, né, em percentuais também para cada bacia importante, nós temos de 35% no Iguaçu nesse período e 71% para o Uruguai nesse período. O que a gente observa também, né, que logo após essas frentes frias, né, que foram e os eventos que ocorreram nesse período, né, de maio até julho, a gente viu uma queda desse armazenamento em função da escassez de chuva, que a gente observou do período de 21 de julho até o dia 14 de agosto. E dos últimos eventos, né, que aconteceram, que deu uma melhora nas bacias do Iguaçu e Uruguai, a gente já pode perceber um crescimento, né, que foi em torno de 10% do dia 15 até o dia 26, né, do mês de agosto, cresceu em cerca de 10% esse armazenamento do subsistema sul, e hoje a gente está numa situação mais estabilizada a partir do dia 20 e pouco de agosto, né, chegando ao início do dia 2 de setembro, início do dia de ontem, com cerca de 62% da energia armazenada máxima do subsistema sul. Isso representa um aumento de cerca de 33% em relação à condição inicial que a gente tinha. Então, a gente consegue observar, né, que esse aumento e essa recuperação e o não alcance, né, de uma situação tão crítica foi muito em função dessas políticas que a gente veio adotando, né, face à escassez de chuva, e a melhoria também foram os eventos de chuva, né, que proporcionaram que a gente conseguisse essa recuperação. Tá? Próximo slide, por favor. Nesse slide mostra a importância em termos de energia armazenada, dos principais reservatórios do subsistema sul. Como eu falei, as bacias mais importantes, né, do Iguaçu, com cerca de 47% da energia armazenada total do subsistema, e o Uruguai com cerca de 28%. No Rio Iguaçu, a gente vê que os principais aproveitamentos é Foz do Areia, GBM Munhoz, e Salto Santiago. E para a bacia do Rio Uruguai, os principais aproveitamentos, Barra Grande, Machadinho e Passo Fundo. Os demais representam cerca de 25% da energia armazenada total do subsistema. Próximo slide, por favor. Avaliando a hidrologia, né, o aspecto de chuvas que ocorreram ao longo tanto do ano de 2019 até o final do mês de agosto, que acabou, né, na semana, o que a gente observa, né? A gente consegue observar nesse gráfico que desde julho de 2019, o que representa esse gráfico, né? Esse gráfico são as energias naturais afluentes, que é basicamente função da vazão natural, que seria a vazão que ocorreria no rio naturalmente. E é totalmente em função das chuvas que ocorrem na bacia. Então, a gente tem aí isso agregado, né, mensalmente e para as bacias do Rio Iguaçu e Uruguai. Então, o que a gente percebe? A linha dos 100% significa que choveu
nesse mês o que se esperava, né, observando-se uma média de longo termo, que é de 1931 a 2018. Então, o que essa linha dos 100% ela indica? Ela indica que, para cada mês choveu em torno de 100% da média de longo termo. O que a gente pode observar? É que desde julho de 2019, os valores estão abaixo desse esperado, da média que se espera para o mês. Então, a gente vê que de julho até agosto, na bacia do Rio Uruguai, a gente só teve 2 meses que choveram acima da média esperada, que é observada nesse histórico de 1931 a 2018. Então, que são os meses, né, de novembro de 19 e o de julho de 20. E para a bacia do Rio Iguaçu, que é a principal assim, do subsistema sul, a gente vê que desde julho de 19 também vem em condições muito ruins de energia natural afluente, ficando apenas o mês passado, o mês de agosto, em torno da média, né, com 105% da MLT. Então, isso mostra, né, que a gente vem enfrentando uma situação de escassez hídrica desde de julho, né, do ano passado, e que ela veio se agravando ao longo do início do ano todo, né, onde a gente pode perceber que os meses de fevereiro, março e abril foram muito baixos, abaixo até de 50% dessa média. Então, a gente experimentou uma escassez hídrica muito grande nessas bacias. Próximo slide, por favor. Nesse slide, a gente mostra o acompanhamento das vazões naturais para os principais empreendimentos, GB Munhoz, Foz do Areia, Salto Santiago, na bacia do Rio Iguaçu, e os demais na bacia do Rio Uruguai, Barra Grande, Passo Fundo, Campos Novos e Machadinho, com os valores em linha cheia do que foi observado em termos de vazão natural desde o início de janeiro, e a partir do dia 2, a previsão que a gente fez para considerar na simulação que a gente vai apresentar no próximo slide. Umas observações que devem ser feitas. Primeiro é que os primeiros 12 dias, eles consideram uma previsão de vazão a partir de modelos, né, que é o ETA, GFS e SMWF, e a partir daí a gente usou o cenário que gerou as piores vazões. Na verdade, a gente usou a chuva de um ano, que foi o que gerou as piores vazões médias para o período de até final de setembro, para gerar a partir do 13º dia de previsão, a gente utilizou, todas foram, a chuva, né, que foi utilizada foi a do pior ano, que gerou as piores vazões no período compreendido entre o ano de 2006 e 2019. Esse ano é o de 2017. Ou seja, a gente tem uma composição de uma previsão que foi feita a partir de uma previsão, né, de chuva dos modelos ETA, GFS e MWF, e depois por chuva do pior ano do histórico que a gente tem de 2006 a 2019. Essas previsões, né, foram feitas utilizando o modelo SMAP-ONS, que a gente tem aqui e trabalha com ele. Essa previsão de longo prazo foi realizada no dia de ontem, e a gente pode observar, né, uma tendência de recessão, principalmente na bacia do Rio Iguaçu, e alguns pequenos repiquetes na bacia do Uruguai, que reflete a condição que o próprio Celute comentou na apresentação do CEMADEM. Próximo slide, por favor. Nesse slide, a gente apresenta a condição de armazenamento dos principais reservatórios que a gente tem, tanto na bacia do Rio Iguaçu quanto do Rio Uruguai. Alguns comentários que têm de ser feitos em relação a essas simulações. Primeiro, elas têm um horizonte até o final do mês de setembro, e aí a gente tem um grau de imprevisibilidade, né, em relação à previsão de afluências. As vazões afluentes utilizadas foram aquelas do slide anterior, que foram os resultados do modelo SMAP-ONS, e as políticas definidas, as políticas de operação definida para cada reservatório levaram em consideração a prática executada nos últimos dias. O que isso implica, né? Que nos últimos dias a região, o subsistema sul, ele tem sido demandado, né? Principalmente em função do aumento da carga, que vem aumentando em função da retomada das atividades, e também de limitações, né? Do norte-sul. E nisso acabou fazendo com que a simulação, pelo menos para a bacia do Rio Iguaçu, né, considerando também
que tem restrições em Salto Santiago em relação a taxas de depressionamento, acabou fazendo com que GB Munhoz, que é Foz do Areia, fosse depressionado mais. Isso é uma política estabelecida de uma forma mais... não tão precisa, porque as avaliações, né, das políticas de defluência desses aproveitamentos, elas são definidas conforme a gente vai checando se as previsões vão de fato, né, se confirmando. Então, assim, a ideia é que a gente não gaste tanto o GB Munhoz, né, que Foz do Areia não seja tão utilizada assim, que a gente consiga manter essa estabilização dos 2 reservatórios, tá? Então, esse é só uma primeira previsão, né, uma tendência a partir de uma política vigente que muito provavelmente será alterada, principalmente em função desse cenário que a gente tem para as próximas semanas de redução de afluências em função à escassez de chuvas, tá? De forma similar também a gente fez essas simulações para a Bacia do Rio Uruguai, estão apresentados os resultados para Barra Grande, terminando com 44%, Passo Fundo com 64% e Machadinho com 55%. O que a gente lembra, né, é que essas políticas de defluência, elas são definidas a partir dessa previsão de afluências que a gente tem até o momento, que à medida que elas vão se confirmando, a gente vai alterando essas políticas, né? E um outro ponto é que a gente observa sempre o atendimento das vazões mínimas que têm de ser mantidas, principalmente a jusante de Baixo Iguaçu e naquele trecho lá de Foz de Chapecó. E nesses 2 casos não houve nenhum tipo de problema em relação a isso, ok? Próximo slide, por favor. Esse é um retrato do dia de ontem, né? Até o dia de ontem, de como estão se comportando, né, as vazões naturais, que são as linhas em azul claro em cada gráfico, as vazões de defluente, né, a política que a gente tem implementado de despacho, e as vazões mínimas em linha preta. O que a gente pode observar é que agora a gente está numa situação um pouco mais confortável, né, em função desses repiquetes que a gente teve, principalmente esses no final de maio, início de junho e agora no mês de agosto também. Isso para a Bacia do Rio Iguaçu, esse primeiro slide sobre a Bacia do Rio Iguaçu. E esse esquema que está apresentado é um retrato do dia de ontem. No dia de ontem a gente estava com Santa Clara com 95% do seu volume útil, Foz do Areia com 56% do seu volume útil, Segredo com 28% e Salto Santiago com 51%. O que a gente pode observar nos gráficos de cada usina, não estão todas aí, né, mas das principais, que a linha preta que mostra que a nossa restrição de vazão mínima, ela, devido à escala, né, porque a gente teve eventos com vazões naturais grandes, ela acabou ficando muito pequena, assim, a gente mal consegue enxergá-la, coisa que se a gente for dar um zoom, né, para até pelo menos 9 de maio, onde está indicado no gráfico, a gente verificaria que a gente estava bem próximo e praticando elas. Então, assim, a gente pode verificar que melhorou a condição, até mesmo pelas defluências, né, que a gente tem praticado, mas que merece ainda o acompanhamento devido, como a gente tem feito, tá? Próximo slide, por favor. De forma similar, a gente também tem para a Bacia do Rio Uruguai esse acompanhamento. Do mesmo modo, ali em azul são as vazões naturais, os empreendimentos, e as vermelhas, as defluências praticadas. E em preto, a restrição de vazão mínima que a gente tem de defluência. No retrato de ontem, a gente tem para os principais reservatórios, Campos Novos com 33%, Barra Grande com 64%, Machadinho com 67% e Passo Fundo com 76%. Da mesma forma, né, a gente vê que a gente está afastado relativamente, né, das vazões mínimas que já foram praticadas, e que se a gente pegar esse zoom até pelo menos início de junho, a gente verifica que a gente estava bem próximo ou praticando essas vazões mínimas. Era isso que o próximo slide é o final já. Era isso que a gente tinha para apresentar e a gente fica aberto para demais questionamentos e dúvidas. Obrigado, bom dia. Ok, muito obrigado pela apresentação. Eu pergunto, que tem vários agentes aí participando também, se algum deles tem alguma consideração adicional à apresentação do ONS. Algum agente gostaria de comentar alguma coisa? Sim, doutor Joaquim, Eduardo aqui da CPFL Geração. Sim, por favor.
Foi observado agora nesse último mês a produção das usinas Barra Grande, Campos Novos, Foz do Chapecó, ou seja, toda a bacia do Rio Uruguai foi bastante elevada a produção de energia nesse mês. Até mesmo o caso de Barra Grande, por exemplo, desde 2015 não era produzido essa quantidade de energia nessa usina. Então foi bastante demandado. A minha pergunta para o INS se pretende ser mantido agora no mês de setembro essa política de exploração prioritária aí na bacia do Uruguai, como eles estão pretendendo manter os níveis de armazenamento aí nos próximos 1 ou 2 meses aí, no que for possível. Obrigado. Bom dia, aqui é a Viviane da programação do INS. Eu vou responder no lugar do Pedro, porque eu trabalho diretamente com a programação de geração do Sul. A nossa perspectiva é reduzir um pouco essa geração, tá? A geração do Uruguai, ela veio bastante alta nos últimos 2 meses aí, em função das chuvas, né? A gente já comentou aqui nesse fórum que que o Rio Uruguai é um rio bastante nervoso e que muitas vezes a gente tem afluências extremamente elevadas, que foi o caso desses últimos 2 meses. Então, e muitas vezes os modelos de previsão de vazão também não conseguem prever. Então, a gente não pode trabalhar também com o nível dos armazenamentos dessas usinas muito elevado. A gente já está num volume aceitável para a gente trabalhar lá no Uruguai, já é um volume que, principalmente vendo que a gente não tem chuva significativa, provavelmente nos próximos meses, já poderia tentar estabilizar. Mas a gente também tem que atender a demanda do sistema, né? Então, eventualmente, como é o caso dessa semana, a gente está com restrições adicionais não previstas, né? Que foram problemas que aconteceram em equipamentos da rede de operação, que saíram em urgência, e então a gente acaba tendo que explorar um pouco mais que a gente gostaria desses recursos, tá? Então, na medida do possível, a gente vai reduzir sim. Barra Grande, como ela não tem grandes restrições ambientais, ela acaba sendo um pouco mais usada, né, nesse momento, até por ser a cabeceira, né, a partir dela a gente consegue gerar a cascata toda, mas a nossa expectativa é poder reduzir um pouco essa geração, sim, principalmente ali nos períodos de menor demanda, né, finais de semana, períodos da madrugada, né, de carga leve, mas essa semana, infelizmente, não foi possível, tá, vamos tentar aí ao longo do mês de setembro reduzir sim. Tá ótimo, obrigado, Viviane. Obrigado, Viviane. Alguém mais gostaria de comentar? Não. Bom, então eu abro agora a segunda parte da nossa reunião, que vai ser assuntos mais amplos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa de uma parte mais ampla? Nós temos aí o parque de Foz. Se alguém gostaria de comentar alguma coisa nesse momento. Não. Bom, então acho que a nossa reunião ela cumpriu o objetivo, que foi dar informação adequada sobre como estão nossos sistemas hídricos, nossas previsões climáticas, o que tem acontecido. E nós vamos, então, continuar, eu acho que a tônica aqui, essas nossas reuniões da sala de crise, tá certo? A única dúvida que eu tenho é a frequência, em função de que nas próximas 4 semanas não tem nada de especial assim em relação a isso, tá certo? A minha proposta para vocês é de nós voltarmos a reunir, então, na primeira semana de outubro. No sentido de fazermos uma avaliação do que aconteceu no mês de setembro, que foi mostrado que não tem nenhuma perspectiva mais ampla de acontecimentos, né? Então, vocês concordariam em termos essa data de outubro para que nós termos essa nossa reunião? Doutor Joaquim, pelo INS, em função da normalidade, né, uma certa normalidade na operação hidráulica da bacia, de acordo. Tá. Então, a perspectiva que nós temos é que poderia ser, eu só pedia só para a gente adequar o dia, né? Se podíamos fazer dia 2
tá certo? Ou na tarde do dia 1º, que é uma quinta-feira, ou que na quinta de manhã eu já tenho uma reunião, ou no dia 2 pela manhã, que é uma sexta-feira. Para nós é indiferente. Então, eu não sei se o período da manhã é melhor para todos, aí nós iríamos para sexta-feira, ou se manteríamos essa data de ser quinta-feira, mais à tarde. Alguma predileção por alguém? O município de Itapiranga vota pela manhã de sexta-feira. Pela manhã de sexta-feira, né? Alguém, ONS, para vocês que são fundamentais no processo, qual seria melhor para vocês? A manhã de de sexta ou a tarde de quinta? Paulo? Doutor Joaquim, na quinta de manhã a gente já tem o Paranaíba. Paranaíba, né? Isso. Por isso que eu tô... Pedro, acho que é melhor na sexta, na parte da manhã, né, Pedro? A gente consegue alocar parte da equipe dedicada às salas de crise. Eu acho que separando os dias fica menos atabalhado para a gente. Seria melhor, então, que na sexta pela parte da manhã. Ok, então vamos fazer desse jeito. Então vamos ficar sexta pela manhã, todo mundo já antecipadamente pré-agenda, né? Nós mandamos o convite, como sempre fazemos, tá certo? Mais próximo para simplesmente oficializar, mas vamos marcar, a princípio, para essa data que seria dia 2, 10 horas da manhã, ok? E esperamos que esses eventos pontuais contribuam para a melhoria do sistema, mas sem uma perspectiva muito grande. Bom, eu queria agradecer a participação de todos. De novo, eu sei do esforço que está sendo fazer essas reuniões, por conta de que todos temos atividades, eventos para participar, mas eu acho importante nos mantermos atentos à situação, né? E principalmente com essa mudança até de perspectiva de neutralidade para a atenção do El Niño, então acho que de Laninha, acho que é importante continuar. Bom, então, de novo, só resta agradecer a todos e que todos se cuidem. Muito obrigado pela participação. Obrigado, bom dia.